Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Gleice, que estava aqui na minha caminhada e refletindo várias coisas e decidi parar e gravar um vídeo com vocês, compartilhar algumas reflexões, sem roteiro e sem planejamento mesmo. Uma coisa que eu estava pensando é que muitas vezes a gente sofre antes das coisas acontecerem, né? Preocupada, essa é uma característica muito minha de me preocupar muito com o que vai ser as coisas. E quando acontece não é tão difícil assim. E também sobre como a gente fica muitas vezes esperando circunstâncias perfeitas e ideais para começar as coisas. Um exemplo é a minha rotina, né, de exercício físico e caminhada. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, comecei fazendo exercício em casa, fazia caminhada numa pista de Cooper no meu bairro. Depois eu mudei de cidade, caminhava pela cidade mesmo. E depois mudei para cá e caminhava na praça. E depois eu tinha medo de perder aquela praça porque tinha muita planta. E tem esse parque maravilhoso, seguro. Para mim é perfeito, assim, pelo laguinho, pelo verde, por ele ser grande, por ter um espaço adequado para caminhar, por ser seguro, porque eles proíbem muitas coisas aqui, então eu fico bem tranquila de saber que não vai ter bagunça, que não vai ter. É bem seguro mesmo. Mas é, duas reflexões disso. Nem sempre foi assim, né? Às vezes, muita gente fala pra mim assim, se eu tivesse onde eu moro, um lugar assim, eu ia todo dia. Não ia, porque eu não comecei aqui. Eu tive já Jaqueira, em Recife, não era tão perto assim, mas também não era tão longe assim. Se eu quisesse, eu poderia ir todo dia e eu não ia. E depois eu já não morava perto da Jaqueira, eu resolvi caminhar do jeito que dava, eu ia. Não era o lugar mais bonito, não era o lugar mais que fazia assim, bem para minha cabeça nesse sentido de ter o verde, de ter o lago, era só uma pista de Cooper mesmo no bairro. O que fazia bem, você caminha, libera endorfina, mas em questão de trazer mesmo essa beleza não tinha. Mas naquele momento eu decidi que eu ia com o que eu tinha. Depois eu mudei de cidade, fui caminhar na cidade, como eu falei para vocês, e não tinha um lugar específico, mas eu usava as circunstâncias que eu tinha, depois a praça e agora aqui. Então eu precisei começar com as circunstâncias que eu tinha, com o que eu tinha, e com o tempo eu considero um presente ter a oportunidade de caminhar aqui, né? Que é, além de fazer bem fisicamente, é muito terapêutico. Então, se você pensa assim, não, eu não faço exercícios porque eu não posso pagar a academia, eu moro longe da academia, eu não tenho barco que ela tem, eu não tenho companhia, você não faz porque você não quer. Talvez possa ter o fator tempo, talvez você tenha muitos filhos, mas ainda assim pode encaixar 20 minutinhos em casa. Quando a gente começa a se mover, as coisas começam a acontecer, não é na velocidade que a gente quer, talvez não é do jeito que a gente idealizou, mas vai acontecendo. Isso se aplica a várias coisas na vida. Outra coisa que eu estava refletindo é sobre a brevidade da vida, né? E sobre a gente adiar, esperando também as circunstâncias perfeitas para fazer as coisas que a gente quer. E às vezes a vida passa e a gente não fez. Nem perfeito e nem imperfeito. Eu acho que muita gente riu quando você de 17 anos que está em câncer em estágio terminal. A Isabel Gomes conheceu. Ela tem 17 anos e está com 4 meses de vida. Acho que agora já faltam 2. Uma pessoa que não tem uma data pode ir embora amanhã, né? Então eu acho que é uma reflexão para mim também, é a gente sempre a vida fazendo o que a gente quer fazer, realizando o que a gente quer realizar, é a gente sendo útil no mundo, lógico que sempre de forma responsável, né? Eu acho que fazer o que a gente quer não é ser irresponsável, não é ser vida louca. Talvez se a gente tem mandato com esse moço, a gente vai fazer as coisas de forma mais intensa. Aí tem uma vantagem e uma desvantagem de não saber a data, né? Porque se a gente sabe a data, a gente vai fazer as coisas de forma mais intensa. Mas tem um livro que eu li que eu gosto muito, que eu quero trazer para vocês. Eu estou relendo ele para trazer e até sem saber se vai caber em um vídeo falar tudo que eu quero falar. Mas eu vou falar um pouco desse livro para vocês entenderem. Ele fala assim, eu vou falar também na minha linguagem, para ficar mais claro.
não exatamente está lá com essas palavras. Se você quiser saber o destino da sua vida, é só você observar o que você está fazendo hoje. E que você não tem que se preocupar com como você está hoje. Se você está ferrado nos seus relacionamentos, financeiramente, na sua saúde, o seu peso. A gente tem que sim fazer uma autoanálise, mas isso é tudo que a gente pode tirar disso, porque mudar o passado não dá. Mas se você quer saber como você vai estar no futuro, é só você observar o que você está fazendo hoje. E que não importa muito grandes coisas, que não tem um momento que vira uma grande chave na nossa vida, são pequenas chaves, pequenas coisas. E que os nossos hábitos, as nossas ações, são como juros compostos. Os nossos hábitos são igual juro composto no mundo financeiro. A gente faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. E no passar dos anos, eles vão se exponenciando, vai acumulando juros, resultado. É igual o vídeo que eu gravei para vocês de eu ter perdido 14 quilos e eu tinha mudado um pouco meus hábitos e achando que nem ia dar resultado aquilo porque as mudanças eram muito poucas, muito pequenas. Mas no período de 2 anos e meio teve um impacto significativo. Isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. Então, a gente acordar e se arrumar um pouco, seja passar um batom, colocar um acessório, abandonar de vez roupa rasgada, manchada, furada, colocar uma roupinha ali apresentável, já muda o nosso ânimo pro dia. Por pior que a gente esteja, por mais na fossa, a gente lê um pouquinho todo dia, seja 3 páginas ou 5 páginas, já vai expandindo ali a nossa mente, já vai melhorar um pouco o nosso vocabulário. A gente fazer um pouco de exercício físico, nem que seja 20 minutos por dia, 15, vai ter um impacto melhor do que se a gente não fizesse nada. Logicamente, você não vai ter aquele super músculo, mas é melhor ter uma saúde que está melhor ou está pior. Para resumir, se aplica a tudo na nossa vida. Então, o que eu queria dizer para vocês no fim das contas é para refletir um pouco que tipo de imagem você quer ver no futuro. Imagina você está lá no seu leito de morte e você está conversando com alguém ou com você mesmo e pensar assim, eu queria ter feito isso na minha vida, mas eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu estava perdendo tempo nas redes sociais, no da vida dos outros, ou porque eu estava preocupada com o que as pessoas iam pensar. Muitas vezes pessoas que não têm importância na nossa vida, ou porque eu não queria desagradar as pessoas. E isso serve tanto para coisas que a gente fez, quanto para coisas que a gente não fez. Porque a gente tanto deixa de fazer coisas por se importar com o que os outros vão pensar, quanto a gente faz coisas que vai contra a pessoa que a gente quer ser, contra a nossa índole, por pressão, para não desagradar também. Então, isso vale para as duas. Pode ser assim, duro, sei lá, depressivo, imaginar isso, mas eu acho que em algum momento da vida a gente precisa parar e fazer essa reflexão. E se estivesse no leito de morte, refletindo a vida que a gente levou, se a gente vai estar realizado, se a gente vai estar em paz com a vida que a gente levou. Porque é isso que vai dar um norte para a gente agir. Porque se a gente está no fundo do poço e não sabe por onde começar, esse pode ser um começo. Quem eu quero ser lá no final? Como eu quero estar? O que eu vou me lamentar de não ter feito ou de ter feito? Que tipo de vida eu quero ter levado? Eu quero ter uma vida só focada em agradar as pessoas? Ou eu quero ter uma vida só focada no egoísmo, só nas minhas vontades? Eu vou deixar também um legado no mundo? Eu não servir? Quero ter uma vida egoísta, autocentrada? Então, eu acho que vale muito essa reflexão. Vez ou outra, quando eu vejo essas situações assim, como o caso dessa moça, a Isabel, né, eu fico refletindo sobre isso. Eu penso, meu Deus, se fosse eu 4 meses de vida, o que eu queria fazer nesses 4 meses? Como que eu queria levar esses 4 meses? E ao mesmo tempo ela pode viver até os 4 meses, eu posso viver mais, ou eu posso morrer amanhã. Ou qualquer um de vocês que estão assistindo também. Então a gente tem que viver com responsabilidade, mas sim tendo paz com a forma que a gente está vivendo, de que é aquilo que a gente queria mesmo, que acha que é o certo. E que não vale a pena ficar se importando tanto com a opinião das pessoas. Vale a pena
saber o que a gente quer e estar em paz com aquilo que a gente está fazendo. Outra pessoa também, quando eu acho que está muito difícil, alguma coisa que eu não vou conseguir, eu lembro do Pedro Pimenta, que é um que aconteceu esse episódio com ele. Ele era jovem também, tinha 18 anos e pegou lá uma bactéria, acho que é uma bactéria, uma meningite viral, e perdeu os 2 braços e as 2 pernas e teve que aprender a viver com as próteses, com tudo. E uma coisa é uma pessoa que já nasceu assim, vai aprender de bebezinho a lidar com essas limitações. Outra coisa é você estar acostumado a ter uma vida normal e de repente mudar. Às vezes já o próprio psicológico vai matar a pessoa ou ela vai se entregar e já viver numa cadeira de rodas. O que não está errado também. Mas quando eu estou achando que as coisas estão difíceis para mim, eu lembro dele. Ele perdeu os 2 braços e as 2 pernas, teve uma pequena fase ali de meio deprimido, meio depressivo, mas logo aceitou com a família a ir atrás de próteses e aprender a usar as próteses. E ele fala que sentia muito dor e que o trajeto que ela, por exemplo, leva assim 500 metros, alguns segundos, ele levava 2 horas e sangrava muito, doía muito. E pela dor física e pelo esforço psicológico, ele poderia ter pensado, não, eu vou viver de cadeira de roda, dependendo dos outros, para me dar mal, para usar o banheiro, para tudo, porque não tinha os braços nem as pernas. Mas ele persistiu, e hoje ele tem uma vida o mais próxima do normal possível. Teve que aprender também a lidar com os movimentos diante da prótese, porque é fases, né? Primeiro era uma prótese pequenininha, que ele estava assim, muito perto do chão, acho que até para cair sem se machucar tanto. Depois era a prótese maior, depois a prótese do braço, depois aprender a lidar com o gancho. Ele tem uma vida mais próxima do normal possível, escreveu livro, dá palestras. Tem gente que vê o lado negativo de tudo, né? Pode pensar assim, ele pode enfeitar a história para vender curso, para vender palestra. Não sei se ele vende curso, mas ele dá palestra. Mas eu prefiro pensar assim, gente, quem enfeitar a história pode ter, pode até ter, mas tipo uma pessoa que está sem os 2 braços e as 2 pernas e tem que aprender tudo, a andar, a pegar as coisas, a aprender. Assim, muita coisa que eu vivo é muito melhor que isso, eu fico achando que é muito difícil, que é muito sofrido. Então, será que é mesmo? E lembrando dessas pessoas, tanto da Isabel numa fase terminal, quanto do Pedro, e às vezes eu lembro de outros também. Será que a gente está dando melhor, todo dia a gente está fazendo um pouquinho? Porque não precisa esperar um momento de virada de chave. Eu estou falando essas coisas para vocês e meio que para mim também. Não precisa a gente esperar um momento de virada de chave. Precisa a gente fazer um pouquinho todo dia. Que pouquinho eu posso fazer hoje? Para cada área da minha vida. Então, se ficar muito, pega uma área por vez. E quando a gente olha uma coisa inteira, parece que é muito complexo, né? Então, quebrar em partes menores. Por exemplo, escrever um livro, por exemplo. Pensar em escrever um livro é muito complicado. Mas pensar assim, vamos escrever só o nome do livro, que pode mudar no final, vamos definir quais vão ser os capítulos desse livro. Hoje define o título do livro, amanhã define os capítulos do livro. Define uma semana para escrever uma página por dia naquele capítulo. Quando está uma coisa muito grande, a gente pode pegar e dividir em coisas menores, que assustam menos. Então, no final das contas, a reflexão é essa, que não tem um momento chave, tem pequenas decisões que elas vão se acumular. Ninguém vai fazer por nós se a gente não fizer. Que tipo de pessoa a gente quer ser no final da levada? Ter uma vida de arrependimento, depressão, que a gente pode ir daqui a pouco, se a gente está fazendo tudo que a gente deveria, se a gente está vivendo como a gente quer, o que a gente vai deixar de legado, de serviço. E é isso. Não sei se fez sentido para vocês, às vezes dou uma viajada assim, mas no fim das contas eu queria trazer essa reflexão para vocês. Não vamos deixar a vida passar e vamos viver como a gente quer viver, vamos fazer o que a gente quer fazer, o que a gente acredita, sem se deixar guiar por medo e nem sem se deixar guiar por pressão. A gente tem que ser fiel ao que a gente quer pra gente, ao que a gente acredita que é o momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Me falem se fez sentido pra vocês, se vocês entenderam no final a mensagem que eu quis passar, quis tudo.
E se quiserem deixar alguma contribuição também, alguma sugestão de vídeo, é isso, deixem o gostei, comentem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.